Hilton. Bom dia, Caio. Bom dia, Marconi. Bom dia, Gomes. Bom dia, nosso amigo Luciano também, todos os ouvintes da Rádio 2 de Julho. E parabenizar aí vocês pelo programa, a videoconferência, né, respeitando aí o distanciamento, o isolamento. É um momento difícil para todos nós, mas nós estamos trabalhando, inclusive a nível de governo, para a gente tentar minimizar os impactos para a população, inclusive no aspecto transporte, que é o tema hora em debate. E queria só fazer um esclarecimento, Caio, com relação à divulgação dos casos. A gente tem que lembrar que as pessoas só são testadas quando elas apresentam os sintomas, né, característicos do vírus. Então, eu estava assistindo até a entrevista do ministro Mandetta, e agora há uma possibilidade de que haja um maior número de testes e, consequentemente, nós poderemos ter um aumento do número de casos. Então, só fazendo uma defesa do governo nesse sentido, porque foi feito um comentário anterior, e é bom se ressaltar isso, que só é feito o teste àquela pessoa que apresenta sintomas, né, inerentes ao Covid-19. Então, por isso que nós podemos ter mais pessoas infectadas, assintomáticas, que não apresentam qualquer sintoma e, consequentemente, não procuram o sistema de saúde para verificar, né, se estão ou não contaminados. Mas volto aí à minha área, mas precisei fazer esse adendo aí para justificar justamente essa questão da divulgação, né, do boletim epidemiológico que é divulgado todos os dias pela Secretaria de Saúde. Não, tudo bem, procurador Hilton, mas vamos tratar do assunto suspensão do transporte intermunicipal. As pessoas estão perguntando, a gente está ilhado, não pode sair, nem pode entrar, como é que a gente vai ficar sem ônibus, o pessoal aí que tem familiar em Catu, que tem familiar nas cidades da região, como é que vai ficar a situação de Alagoinhas? Essa pergunta é importante, porque Alagoinhas, como todos aí da bancada sabem, é uma cidade polo, né? É uma cidade que tem trabalhadores, né, que atuam aqui, que laboram aqui, moram nas cidades vizinhas. Por exemplo, Catu, né, tem tantos trabalhadores que moram em Alagoinhas e trabalham na região de Catu e vice-versa. Entre Rios também, que foi suspenso também o transporte intermunicipal. É importante salientar que hoje existe um discurso, Caio, você que é da área do direito, existe um discurso sobre a questão de competências, né? O que pode o município, o que pode o Estado, o que pode o governo federal. Então, no caso do transporte, essa competência de regular o transporte intermunicipal é do Estado, né? O município, ele regula o transporte distrital, né? Zona rural, que esteja dentro da área territorial do município. No nosso caso aqui, SMTT, nós expedimos alvarás para Boa União, Riacho da Guia, outras áreas aí localidades da zona rural, né, que tem Narandiba, por exemplo, que é servida pela cidade de Alagoinhas, Ponto do Beju. Então são várias localidades, Mangueira, que são reguladas pelo município. Então é para a população entender que essa suspensão do transporte intermunicipal é via decreto do governador, ou seja, a AGERBA, que é o órgão regulador do sistema de transporte, ela vai fiscalizar essa suspensão. Não cabe à SMTT regular essa entrada e saída de intermunicipal. Agora tem uma questão importante, William e Gomes. Nós já proibimos, né, a entrada de veículos, né, a circulação de veículos intermunicipais, que aí é competência nossa, a entrada no centro de Alagoinhas, porque o que acontecia? Muitos ônibus passavam pela rodoviária e ingressavam para desembarcar passageiros no centro. Isso foi proibido por uma portaria da SMTT, até o cenário é muito dinâmico, né? Nós estamos iniciando a curva, né, como diz as autoridades sanitárias, então a gente pode até ter outras medidas mais restritivas, mas nesse primeiro momento nós estamos tendo o impedimento de que ônibus, veículos intermunicipais ingressem na cidade para desembarcar passageiros oriundos dessas outras cidades. Mas nesse primeiro momento a SMTT está mantendo o transporte distrital, o transporte da zona rural. Quer dizer, o transporte da zona rural está mantido? Está mantido. Mangueira, Ponto do Beju, Narandiba, me perdoe aí
a população, que eu não lembro o nome de todas as localidades, mas garantindo, a gente teve que fechar a estação para evitar, Caio, aglomerações. Porque o que é que ocorria? Nós já estávamos tendo no terminal de vans 700 embarques diários, né, que a gente pegou aquela região da Mangueira. A gente fala muito das localidades rurais, mas a gente sabe que muitos permissionários, eles não só atendem à zona rural, eles deslocam para outros municípios. E aí que eu queria fazer esse chamado. Por exemplo, a gente emite alvará para o Ponto do Beju. O permissionário, tem permissionário que vai até Dias Dávila, cara. Eu não sei se o pessoal da bancada sabe disso. Então aí já não é competência nossa. Então eu não vou proibir que ele faça o transporte do Ponto do Beju nesse momento. Mas se ele passar do Ponto do Beju para ir para Catu, ele já está infringindo, né? Além de não ter a permissão da Gerba, já é uma infração, ele estaria também indo de encontro a esse momento de suspensão do transporte intermunicipal. Mas tranquilizando a população de que o transporte da zona rural continua operando. Nós vamos, inclusive, notificar os permissionários dessa suspensão do transporte intermunicipal, até para que eles não venham a transgredir essa suspensão. Evidentemente, como eles têm alvará do município, eles só estão cobertos pelo alvará do município. Gomes? Na realidade, eu estou satisfeito com relação à explanação do tema que ele colocou. Sabia da competência justamente do Estado com o transporte intermunicipal, mas a minha dúvida, Ailton, e aí se transformaria em uma nota de utilidade pública, por exemplo, entre as 4 horas da manhã e as 6 horas, principalmente no horário de verão, nós ainda estamos no escuro, né? O dia não clareou completamente. E a gente percebe que algumas sinaleiras daqui estão intermitentes, né, no sinal laranja, e você pode ultrapassar, mas outras, na sequência, não estão. Se o condutor de veículos ultrapassar a sinaleira nesse horário entre 4 e 6 da manhã, até por medida de segurança, é passível de multa? É o seguinte, o Código de Trânsito, ele não estabelece horário, ele fala avançar o sinal vermelho do semáforo. Então, a qualquer hora do dia ou da noite seria infração. Entretanto, quando há fiscalização eletrônica, radares, fotossensores, nós podemos, enquanto órgão fiscalizador, programar para que o equipamento, nesses horários, para não obrigar o cidadão a ficar, por exemplo, com o veículo parado, aguardando a mudança do sinal durante a madrugada, que ele estaria passível de ser alvo de criminosos, nós podemos fazer com que o equipamento, nesse determinado horário, nessa faixa de tempo, ele não fotografe os veículos que ingressarem no cruzamento com sinal vermelho. Só que essa medida, Gomes, ela é muito, digamos assim, ela é complexa no sentido de que, muitas vezes na madrugada, os veículos, as pessoas às vezes voltando, inclusive de festas, voltando aí de happy hour, né? Acabam transitando em velocidade excessiva. Nós já tivemos no cruzamento que é o único cruzamento, até para divulgar para a população, que é o único cruzamento que tem fotossensor para avanço de sinal, que é o cruzamento da Severino Vieira com a Juraci Magalhães. E nós, nesse cruzamento específico, nós não temos a fiscalização de avanço de sinal justamente de 22 às 6, só de excesso de velocidade. É um caso, no caso específico, em que nós continuamos fiscalizando velocidade nesse horário, mas não fiscalizamos o avanço de sinal para evitar que o condutor fique parado, para evitar, inclusive, o risco de assalto. Mas tem outro lado, que muitas vezes a velocidade eles não reduzem antes de ingressar no cruzamento e acabam se envolvendo em colisões. Não entrando no mérito das duas ocorrências, né, que nós tivemos aí no cruzamento do Severino Vieira com a Juraci Magalhães, envolvendo viaturas de emergência. Mas a pergunta é pertinente em razão, inclusive, da questão da criminalidade. Aí nós temos aí 2 pontos, né, Gomes? A questão da criminalidade, o risco de ser assaltado e, ao mesmo tempo, o risco de se envolver numa colisão por não reduzir a velocidade antes de ingressar do cruzamento.
Você fica naquela... Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Mas é de bom ouvinte que seja analisada essa condição, porque essa semana mesmo, quando nós estávamos fazendo, semana retrasada, o programa no estúdio, se aproximaram de mim 2 motoqueiros, um de um lado e outro do outro, senão estava fechado. Foi o que eu fiz, eu fui embora. Fui embora, não paguei para ver. Eu digo, se houver multa, paciência, mas as pessoas têm nos procurado muito para fazer essa pergunta. Obrigado pela resposta. Inclusive, se você me permite, tem um projeto de lei no Congresso que um deputado, eu não lembro o nome, que ele quer incluir no código tipo uma exclusão, cara, um excludente de ilicitude nas infrações de trânsito, que é o estado de necessidade. Então, hoje o código não tem isso positivado. Então, por exemplo, o cidadão avançou o sinal ou ele excedeu a velocidade em razão de prestar um socorro. Agora ele tem que comprovar isso. Ou, no caso aqui de Gomes, com relação ao risco de uma suspeita de assalto, né? Eu não sei como isso vai ficar positivado, mas é só para dizer que existe esse projeto de lei no Congresso, que eu entendo importante, porque como na área penal, que você tem o excludente de ilicitude, ou seja, o crime ocorre, mas aquele excludente afasta, né, a ilicitude da conduta. Então há a possibilidade de ir no Código de Trânsito, já que Gomes trouxe à baila esse assunto, eu estou trazendo essa informação de que o Código não positiva essa excludente, mas existe um projeto de lei em andamento, como Marconi fala aí da questão política, às vezes o político não está tão preocupado em atender as demandas sociais, é um projeto relevante no sentido de que a gente tenha no Código possibilidade da multa ser anulada quando houver a indicação que o condutor agiu numa situação, por exemplo, de estado de necessidade, que ele não tinha outra conduta a fazer que não fosse aquela e acabou cometendo a infração. Verdade. Marconi, por favor, dê uma olhadinha no Facebook se tem pergunta. Daqui a pouco eu vou lhe chamar também você fazer sua pergunta. Mas aqui a Vânia, ela está dando bom dia. Caio, pergunte a Ailton sobre os passes de gratuidade. É preciso renovar? Estão sendo marcadas as perícias para isso? Vânia, bom dia, Vânia. Obrigado pela intervenção. Foi bom trazer isso à baila, viu, Caio? Porque hoje, inclusive, a gente vai estabelecer o atendimento virtual por WhatsApp, porque nós estamos com atendimento suspenso, o atendimento ao público externo, para evitar justamente tanto que idosos fiquem transitando para ir na SMTT. Logo no início aí das restrições, nós tivemos esse acúmulo de idosos indo para a SMTT para pedir a questão do benefício do passe livre, e aí eu falei até com o Major que a gente precisava ordenar isso, porque não adiantava toda essa questão do isolamento social e a gente permitindo que idosos deslocassem para a SMTT por um motivo justo, mas para acabar se contaminando em contato com outras pessoas. Então nós vamos hoje, eu posso até, vou passar para você mais tarde, como é que vai ficar esse atendimento virtual. Nós estamos estabelecendo, designando uma servidora e um número de WhatsApp que nós vamos pedir os documentos dos idosos pelo WhatsApp ou por e-mail. A gente vai decidir isso hoje pela manhã, para que os idosos não deixem de ser atendidos sem precisar, Gomes, que o idoso desloque para as residências. Inclusive, o ministro ontem da Saúde disse que nós precisamos reforçar mais ainda a proteção aos idosos e às pessoas que têm comorbidades, né? As pessoas imunodepressoras. Então, é importante esse trabalho, o Major está preocupado com isso. E, Vânia, obrigado pela intervenção, salientando que nós não temos consultas, perícias médicas nesse período, porque toda a energia da Secretaria de Saúde está voltada, além, né, de outras situações, mas nesse momento para o combate ao coronavírus, ao Covid-19. Então, perícia médica para pessoas com deficiência estão suspensas, Caio. Vânia deve estar nos ouvindo. Agora, os passes para idosos, que é a partir dos 60 anos, nós vamos restabelecer hoje, provavelmente hoje, já via WhatsApp. Nós vamos estar divulgando esse número. O idoso vai poder manter contato com o servidor da SMTT via WhatsApp.
por eu ser idoso, Caio, eu já vou me beneficiar, né? Eu tenho mais de 60 dessa prerrogativa, viu, Hilton? Vou aguardar aí o número do Zap para que eu possa acioná-lo. Aqui eu vou passar para toda a imprensa e vou pedir a vocês que divulguem aí, por gentileza. Claro. O Sinho, ele está fazendo aqui uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, pede providências para o senhor, que é sobre a demora dos ônibus, né, de um para outro. Ele está falando que está tendo muita demora agora depois do coronavírus, né, ele fica no ponto de ônibus e a demora é mais de 1 hora, realmente, de um ônibus para o outro. E aí ele pede que a SMTT tome providência. E falando em sistema de transporte, eu estou até completo aqui esse comentário do Sinho, e pergunto sobre a questão aí da licitação. Os empresários já pagaram, né, a licitação, né, aquele preço, né, do processo licitatório, e está previsto também a vigência do contrato, ou vai haver uma prorrogação para o início do sistema? Duas excelentes perguntas. Vou me dedicar inicialmente ao nosso amigo Sinho aí, agradecer também a intervenção. Nós estamos, Caio, com o comércio, eu acredito, não sou da área de matemática, mas eu acredito que nós estamos aí com 2/3 do comércio fechado, correto? Porque nós temos aí só serviços essenciais, farmácias, mercados, supermercados, muitos bairros já são dotados de uma estrutura, né, por exemplo, Barreiro, Santa Terezinha, Petrolar, né, já tem uma estrutura que muitas pessoas não precisam nem deslocar para o centro para ter acesso a serviços, né, alimentícios, comprar remédio e outras questões. Então nós temos uma redução drástica, e eu lhe digo que é muito grande mesmo, a diminuição do fluxo de passageiros nos ônibus. Então houve uma redução da frota circulante por uma questão, inclusive, de sobrevivência das empresas, Caio. Nós estamos acompanhando para e passo, eu fiquei responsável por esse acompanhamento, porque o nosso diretor de transporte, nosso amigo Genival, ele está no grupo de risco, então ele precisou se afastar. Então ele está me ajudando virtualmente também. A gente está fiscalizando as empresas, mas eu estou fazendo esse contato direto também com os cuidados necessários. Então nós temos uma redução drástica do número de passageiros e tivemos que readequar esses horários. Então, sim, nós não temos outra alternativa. Se queremos manter o serviço essencial de transporte, nós tivemos que readequar os horários. Inclusive, cara, se você me permite, eu vou lhe passar aí via WhatsApp os horários para você divulgar no site. Os horários, a nova tabela de horários, porque o que é que está acontecendo, Caio? Eu até concordo com as pessoas, porque como a gente teve que reduzir a frota circulante e os horários ficaram mais dilatados entre um e outro, o que é que ocorre? As pessoas estavam acostumadas com os horários anteriores. E o que é que eu não pude divulgar logo? Porque a gente estava vendo o cenário, como é que estava o fluxo de pessoas para adequar esses horários. Mas a gente já tem horário definido, eu vou lhe pedir logo mais para você divulgar no site ou até mesmo aí na rádio. E com relação à sua pergunta, eu sou presidente da comissão de acompanhamento do contrato da licitação do transporte coletivo. Eu já adianto para você que a gente vai ter que prolongar o prazo de entrega dos ônibus novos, justamente porque muitas montadoras, encarroçadoras, elas suspenderam as atividades, deram férias coletivas. Então essa entrega do ônibus, a frota inicialmente pactuada, ela pode ser prorrogada em razão, inclusive, não por culpa das empresas, mas porque a pandemia vem mudando toda a funcionabilidade do sistema, né? Então a entrega de ônibus ficou comprometida, mas as demais medidas que estão no contrato, por exemplo, fica mantida a divisão de 2 lotes dentro do prazo de 120 dias, que começou a contar no final de fevereiro, certo? E eu posso até marcar com você aí para a gente destrinchar o que vai ser feito nesse período, até tomara que seja logo, né, que a gente volte à normalidade. E eles já pagaram o valor da licitação? Não, na realidade é uma garantia contratual. Cada lote tem um valor que as empresas têm que garantir que vão cumprir o contrato, sob pena de ter esse valor executado. Todas as 2 empresas, para assinarem um contrato, elas
fizeram, eles fazem seguro, chama seguro garantia, ou seja, eles contratam uma seguradora que banca aquele valor, eles só apresentam para a gente a apólice, mas isso é condição sem a qual não se assina o contrato. Então, na assinatura do contrato, as empresas apresentaram a garantia contratual. Caso haja um descumprimento, né, por erro, a vontade da licitante, né, hoje concessionária, aí esse valor pode ser executado pelo município. Marconi. Bom dia, meu querido amigo Wilton, obrigado pela sua participação muito esclarecedora sempre que você comparece a este programa. Antes de fazer a pergunta, tem um comentário aqui, e aí é lógico que não é para o Wilton responder, mas ele faz uma analogia com os casos notificados até aqui de coronavírus. Ele diz o seguinte: Oliveira, saúde o convidado, mas partindo da premissa de que na vida tudo é passageiro, há algum protocolo para regularizar a proteção dos servidores públicos que utilizam a frota oficial do município? Essa questão é pautada nas notícias veiculadas na imprensa local, que apontam casos de infecção de membros da equipe do Executivo. Se isso for verdadeiro, é grave e demonstra que é mais perigoso utilizar os carros da frota oficial do que o transporte público. Mas, Hilton, voltando aí um pouco do que o Gomes abordou, do que vocês conversaram a respeito do que estabelece o Código de Trânsito e das peculiaridades em cada local, em cada cidade, cuja autoridade de trânsito pode interferir. Numa situação como a que eu vou descrever agora, semáforo da Praça Kennedy, você tem 3 opções: seguir a via principal da Praça Kennedy, quem está sentido centro da cidade, Praça Kennedy, você pode ir tanto por cima quanto por ali por baixo da praça, ou pode fazer a conversão à direita. Diga. Desculpe lhe interromper, mas é por causa do horário, já são 7h37, eu acho bom a gente ir para um intervalo para não interromper a transmissão. Vou deixar a pergunta e o Hilton responde na volta. Isso. Então você faz a conversão à direita ali para descer para Rio Branco. Ontem eu me vi na seguinte situação: tinha um caminhão pequeno à minha frente, faltavam 12 segundos ainda de luz verde, você responde na volta, e este caminhão estava na frente, eu também acompanhei, como todos acompanharam o fluxo. Eis que o caminhão teve que brecar no meio do cruzamento porque um pedestre estava atravessando a faixa na hora errada. E esse tempo foi tão grande que até retomarmos a aceleração e o caminhão fazer a conversão, mudou para o vermelho. O que poderia acontecer? Se tiver uma fiscalização, é multa? Não é multa? Como é que o condutor deve proceder? Você responde na volta do nosso intervalo comercial.